Saudações, minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de História do Brasil e o rolê agora nós vamos falar sobre o sistema econômico da República Velha. Então dá uma olhada aqui que a gente vai seguir no nosso caminho de compreender como é que entre 1889 e 1930, a chamada República Velha, como é que se organizaram as políticas econômicas dos governos ligados às oligarquias rurais, tá bom? Então vamos lá. Parada é a seguinte, gente, nós temos que ter na cabeça que essa fase toda aí da República Velha ainda era economicamente uma realidade de agroexportação. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil continuava sendo um país cuja economia dependia da exportação de produtos agrícolas e recursos naturais, principalmente voltado para abastecer os países industriais, a Europa e os Estados Unidos. Tá certo? Só que tem um detalhe, que é o seguinte: apesar da gente ainda ter uma base agroexportadora, e aí nesse cenário, o principal produto da agroexportação brasileira era o café. A exportação de café correspondia aí a praticamente a metade das exportações agrícolas brasileiras, que significavam a base de sustentação da economia em si e também do poder dos grandes fazendeiros e do domínio das oligarquias. Mas o fato é que, apesar de nós termos ainda uma economia agroexportadora, latifundiária, voltada para o mercado externo, houve o desenvolvimento e o fortalecimento de outras áreas econômicas, que tem a ver com o crescimento da indústria e o crescimento da urbanização, que são temas que a gente já passou um pouquinho, já trocou uma ideia nas nossas videoaulas anteriores sobre República Velha. Então o cenário é o seguinte: nós temos um crescimento do comércio interno, porque há uma expansão da classe trabalhadora assalariada, a escravidão tinha acabado no finalzinho do Segundo Reinado, e durante a República há então uma expansão do mercado de trabalho assalariado. Então tem também, por causa do café principalmente, o crescimento do setor de transportes, principalmente com a instalação de ferrovias, aqui no Sudeste de uma maneira mais forte, mas em todo o Brasil, na verdade. A gente discutiu numa videoaula anterior a construção da ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Atividades econômicas voltadas para o setor de estocagem e distribuição de mercadorias, tanto a estocagem e distribuição do café no Sudeste e de outros bens da agroexportação em outras regiões do Brasil, como também estocagem e distribuição de produtos industriais, de mercadorias industriais, especialmente importadas da Europa, da Inglaterra e dos Estados Unidos, para abastecer a economia brasileira. Também o crescimento do setor de energia, por quê? Porque com o crescimento do comércio interno, do transporte interno e dos serviços de estocagem e distribuição, há um crescimento das cidades. E esse crescimento das cidades, junto com o crescimento da indústria, que não foi a ponto de tornar o Brasil um país industrializado, mas economicamente a indústria no período da República Velha, mesmo sem apoio do governo, cresce devagar, mas na soma total cresce mais a indústria do que a agroexportação. Tá certo que a industrialização era tão pequena que um pouquinho que cresce já era percentualmente um crescimento grande, O que eu estou querendo dizer? Se você tem uma realidade em que existe uma indústria e abriu outra indústria, o país passa a ter duas indústrias só. Só que o crescimento foi de 100%, Mas de toda forma, a indústria, o nível de produção industrial está crescendo no período. Então as cidades também vão crescer, Inclusive com atividades de produção de energia para abastecer essas cidades, bancos e serviços financeiros. Então perceba que nós temos um certo crescimento da diversificação econômica do país. Apesar de a agroexportação ainda ser a base,
A economia tinha uma ampla dependência em relação à agricultura de exportação, em relação ao mercado externo, principalmente em relação ao café. Nós temos um cenário em que todos os elementos que a gente vem estudando mostram que há um crescimento de outras atividades econômicas, atividades urbanas, relacionadas ou não ao café, mas de certa forma dependentes do café. Por quê? Porque a renda nacional dependia da exportação, e aí para os trabalhadores receberem seus salários, os fazendeiros precisavam exportar para conseguir pagar esses salários. Então toda a dinâmica do consumo, do comércio interno, da circulação interna de riquezas, de mercadorias e tudo mais, de certa forma dependia da base da economia, que era a exportação agrícola. Se não tem exportação agrícola, não tem dinheiro circulando internamente. Se não tem dinheiro circulando internamente, não tem crescimento do consumo e do mercado interno. Se não tem crescimento do consumo do mercado interno, as cidades perdem força, não tem como ter produção industrial interna, mesmo que seja uma produção industrial de baixa tecnologia, de baixo custo, voltada para abastecer necessidades imediatas, né, a chamada indústria de bens de consumo não duráveis, como roupas, calçados, ou como velas, sabonete, né, coisas desse tipo, materiais de construção civil e tudo mais. Mesmo essa indústria de baixíssima tecnologia e baixíssimo investimento, sem a exportação agrícola ela não sobrevive, porque é a exportação agrícola que traz capital para dentro do país. E é dessa circulação, né, o fazendeiro pagando seus fornecedores, o fazendeiro pagando as empresas de transporte, estocagem e distribuição, o cafeicultor pagando seus funcionários, que o dinheiro circula, o mercado interno se fortalece e há a possibilidade de crescimento de outras atividades econômicas. Então, essa modernização que a gente está vendo aqui, com o surgimento de novas atividades econômicas, é ainda uma modernização conservadora, é ainda uma modernização incompleta, como eu disse já em videoaulas anteriores, né? Uma modernização que não é capaz de desenvolver a industrialização como base da economia, como base da sociedade, que não é capaz de desenvolver ainda a cidade como base da vida social. Há um crescimento das cidades, há um crescimento da indústria, há um crescimento das atividades urbanas, há uma diversificação tanto da economia, quanto da sociedade, quanto da população, imigrantes e tudo mais, que são questões que já discutimos, mas ainda a base de tudo isso é a agricultura de exportação. Tá bom, gente? E aí, o que nós temos que entender? Que nesse cenário de plena dependência em relação à exportação agrícola, especialmente da exportação do café, nós temos esta realidade. O café, como produto da agroexportação, vai se desestabilizar no longo prazo. O que quer dizer isso? O Brasil vai viver, durante o início do século XX, uma crise da agroexportação cafeeira. E essa crise vai ser causada pelo quê? Vai ser causada pela concorrência internacional do café. Ou seja, vários outros países, que não apenas o Brasil, vão se tornar grandes produtores de café. Destaque para Colômbia, México e algumas regiões do leste asiático. Então, com essa concorrência do café, o preço do café cai, a exportação de café brasileiro diminui e passa a ter superprodução do café no Brasil no longo prazo. E superprodução é sobra de produto, queda de preço, queda de lucro. Então é crise econômica à vista, é crise econômica que está vindo. Será que a República Velha vai conseguir lidar com essas crises econômicas? Essa é a pergunta base da nossa aula sobre economia na República Velha. Como os governos da República Velha, os governos da fase de domínio das oligarquias, quando, como vimos anteriormente, as oligarquias estabeleceram laços de aliança e apoio, né, de clientelismo, de apoio mútuo, para se manter no poder, usando o coronelismo para dominar a população e seu voto, e fazendo um sistema de troca de favores entre oligarquias estaduais e a oligarquia federal do café, chamada de política dos governadores, política do café com leite e tudo mais. Como que, nesse cenário, esse governo do café com leite, com apoio das oligarquias estaduais aliadas ao café por causa do sistema de benefício mútuo chamado política dos governadores, como é que eles vão tentar lidar com esses problemas? Porque olha só que interessante,
chega um momento em que a crise do café se torna tão visível que o café começa a dar prejuízo em alguns lugares. E é muito louca essa dinâmica. Se você olha, tem uma tabela que eu acredito que esteja no livro de vocês, no livro de estudo, uma tabela que mostra mais ou menos o seguinte. Em 1895, o Brasil exportou 6 milhões de sacas de café. O que quer dizer uma saca de café? Literalmente um saco de café, que era aproximadamente, acho que de 65 quilos. Então foram 6 milhões de sacos de 65, 70 quilos de café exportados em um único ano de 1895. Para esse total de exportações, os fazendeiros receberam como pagamento um total de 22 milhões de libras esterlinas. Percebe? 6 milhões de sacas, 22 milhões de libras esterlinas. O que isso quer dizer? Mais de 4 libras esterlinas a saca de café, não é isso? Em 1898, apenas 4 anos depois, a exportação do café brasileiro tinha aumentado para aproximadamente 9 milhões de sacas de café. E nesse total, 9 milhões de sacas de café, o Brasil conseguiu arrecadar apenas, toda a agroexportação, todos os fazendeiros, um total de 13 milhões de libras esterlinas. Ou seja, o preço do café caiu para menos de 2 libras esterlinas a saca. Se fosse 18 milhões de libras esterlinas, daria 2 libras a saca de café. Então há uma enorme queda no preço do café. Então a lavoura cafeeira continua em expansão, expandindo cada vez mais para o oeste paulista, surgindo cada vez novas áreas de cultivo na região da cidade de Assis, das cidades, inclusive lá do oeste paulista, que tem nome de presidente da República Velha, Presidente Prudente, Presidente Moraes, Presidente Epitácio, Presidente Alves, Presidente Salles. São cidades que foram surgindo durante o século XX a partir da expansão do café, no início do século XX, a partir da expansão da lavoura cafeeira. Isso chama de fronteira agrícola, expansão das áreas produtivas do café, formando novas fazendas, expulsando povos indígenas, massacrando povos indígenas. No norte do Paraná também, novas áreas de produção do café. Dessa expansão do oeste paulista atinge também o norte do Paraná, até a região de Londrina. Inclusive, quem gosta de futebol talvez saiba que a cidade de Londrina tem um time de futebol na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, chamado Londrina, e o estádio do Londrina Futebol Clube, ou do Esporte Clube Londrina, sei lá o nome do time, mas do Londrina, é o estádio do café. Porque é a última zona de expansão cafeeira, era o norte do estado do Paraná. Só que o café brasileiro continuava se expandindo, os fazendeiros continuavam buscando novas áreas de cultivo para produzir cada vez mais, porém, o nível de exportação crescia, mas o preço do café caía. Por quê? Não estava sobrando café ainda, o Brasil estava conseguindo exportar café. Só que não era mais o único país que exportava café. Então, os colombianos também exportavam, os mexicanos também exportavam, regiões da Ásia também exportavam, regiões da África também exportavam café para a Europa. E nesse cenário, o que acontece? Queda no preço, e isso é a crise, que eu estou chamando aqui de desestabilização do café no longo prazo, tá bom? Aí, o primeiro presidente que vai tentar criar uma política não diretamente voltada para a valorização do preço do café, não diretamente voltada para garantir lucro para os cafeicultores de forma direta, mas, de certa forma, voltada para tentar estimular a recuperação da economia agroexportadora, tendo como foco o café. Então, o primeiro presidente da República Velha que vai escancaradamente usar o Estado. O que é o Estado? Não é o Estado de São Paulo nesse caso, é o Estado como o país como um todo, o Estado nacional. Vai usar então as leis, o poder do governo, o dinheiro dos impostos,
a capacidade de fazer empréstimos externos que o governo tem, né, por comandar o Estado Nacional. O plano econômico, portanto, do Campos Salles vai ser o primeiro plano de aparelhamento do Estado. Esse conceito é fundamental que a gente compreenda. Aparelhamento do Estado. Estado o que é? É o sistema de poder que comanda a sociedade. No nosso caso, o Estado Nacional é o Estado, o governo federal, as leis federais, a justiça federal, os recursos públicos, o patrimônio público, enfim, tudo que tem a ver com o poder público, tudo que tem a ver com o Estado Nacional. Então, quando você faz quando acontece um aparelhamento do Estado, significa que o governo está direcionando esse poder do Estado para o benefício apenas de uma parte da sociedade, transformando o Estado num aparelho, ou seja, uma ferramenta para beneficiar apenas uma parcela da sociedade. Opa, quase derrubo aqui a minha mesa, espera aí. De beneficiar, o Estado vira um aparelho, uma ferramenta, para beneficiar apenas uma parte da sociedade. É o que vai acontecer a partir do Campos Salles. Então, aparelho ou ferramenta quer dizer o quê? Algo que serve para fazer alguma coisa. Então, aparelho, quando você coloca um aparelho nos dentes, o que é isso? É uma ferramenta para endireitar a porra dos dentes nessa porcaria dessa boca feia que você tem. Também te amo. Aparelho, instrumento. Quando você toca um instrumento musical tipo um violão, o que você faz? Você está usando uma ferramenta para fazer música, para fazer som. Então, aparelhamento do Estado, instrumentalização do Estado querem dizer a mesma coisa. Usar o poder público, o recurso público, o patrimônio público, o poder do governo, o poder das leis, a capacidade do Estado de controlar e padronizar a sociedade, usar isso como uma ferramenta para ampliar o poder de apenas as vantagens e os benefícios de apenas uma camada da sociedade. Como é que o Campos Salles vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de um plano econômico. O plano dele vai ser chamado de Funding Loan. Na verdade, esse não é o nome do plano em si. É o nome de uma parte do plano, mas acabou ficando famoso como o plano do Funding Loan mesmo. Funding loan é uma palavra em inglês, né? Funding, fazer fundo, fazer um acúmulo. Loan é um empréstimo, né? Fazer empréstimo, fazer dívida. Então é uma espécie de plano de gerenciamento da dívida externa. Então vamos entender qual era o contexto. Em 1898, o Campos Salles foi eleito presidente do Brasil, o segundo presidente cafeicultor, o primeiro tinha sido Rodrigues Alves, o segundo o Campos Salles. O Campos Salles é também o cara, se você se lembra, que vai conseguir criar aquele acordo entre as oligarquias para estabilizar o poder do governo federal na mão do café e os governos estaduais na mão de quem é aliado do café, que é a política dos governadores, que é o início do café com leite. É com Campos Salles. E ele também vai tentar fazer o primeiro plano econômico para enfrentar as dificuldades da economia agroexportadora para beneficiar a agroexportação brasileira na República Velha. O que ele vai fazer? Olha só. Ele foi eleito em 1898. Só que, antes mesmo de tomar posse, ele vai fazer uma viagem para a Inglaterra para tentar já colocar em prática elementos do seu plano econômico, fazendo acordos de renegociação e gerenciamento da dívida externa. Esses acordos são chamados de funding loan. Por que o Campos Salles faz isso? Porque antes mesmo de tomar posse, o Campos Salles vai para a Inglaterra negociar a dívida externa brasileira para criar um acordo com a Inglaterra a respeito desse tema. Pelo seguinte, 1898 é o ano em que a crise do café começa a ser sentida no Brasil. Qual crise do café? Aquela que eu exemplifiquei no slide anterior, falando sobre a desvalorização do café, né? Em 1894, o Brasil exporta 6 milhões de sacas, recebe 22 milhões de libras. Em 1898, o Brasil exporta 9 milhões de sacas, recebe 13 milhões de libras. Então, tem que lidar com isso. Segundo, o Campos Salles ainda tem que enfrentar as chamadas heranças do encilhamento. Lembra? O encilhamento, aquele plano econômico do
Rui Barbosa, ministro da Economia durante o governo provisório, que tentou fazer um plano de industrialização do Brasil que deu errado. Então, as consequências desse plano foram o crescimento da inflação e a extrema desvalorização da moeda brasileira, porque o Rui Barbosa, para tentar estimular a industrialização, estimular o mercado interno, ele fabricou muito dinheiro. Só que fabricou de um jeito sem planejamento econômico adequado, sem controle, e acabou perdendo o controle disso. Então, quando o governo fabrica muito dinheiro e a economia não cresce, que foi o que aconteceu no encilhamento, o dinheiro vale menos, né? Porque tem muito dinheiro e falta produto. Então, o preço do produto sobe e aquele dinheiro que você tem na mão, que antes, sei lá, você comprava um pão por R$1, aí o dinheiro fabricou muito dinheiro e não aumentou a produção de pão, por exemplo, e aí o padeiro não vai vender o pão por R$1, porque você tem um monte de dinheiro na mão, mas não tem tanto pão assim para você comprar. Então é meio que lei da oferta e da procura. Quando sobra um produto, ele perde valor. Quando falta o produto, ele ganha valor. Então, como não cresceu a economia, está faltando produto de consumo. Como fabricou muita moeda, está sobrando dinheiro. Então o dinheiro vale menos e o preço do produto sobe. Então, desvalorização cambial, desvalorização da moeda e inflação. Crescimento descontrolado dos preços. Então o Campos Salles queria combater esses elementos. Enfrentar a crise do café que está começando e combater a desvalorização da moeda e a inflação. E por que ele acha importante combater a inflação? Porque a inflação está gerando descontentamento social, né? Está tornando o preço dos produtos industriais cada vez mais caro e isso está levando a descontentamento popular e está fazendo com que os fazendeiros percam parte do seu lucro, né? Porque tem que gastar muito para comprar produtos industrializados, para construir ferrovia e esse tipo de coisa. E por que combater a desvalorização da moeda? Porque, manos, minas, monas, desvalorização da moeda faz o produto importado ficar ainda mais caro. É aquele exemplo que eu sempre dou. Se você vai comprar um tênis importado que custa 10 dólares, descarta todo o custo de transporte, os impostos e tal, só o preço do tênis. Se o tênis custa 10 dólares e o dinheiro brasileiro, o real, está valorizado, vamos supor que cada real valha $1. Você vai comprar um tênis de 10 dólares, você vai pagar R$10 nele. R$1 vale $1. Moeda valorizada. Então, moeda valorizada faz o produto importado ficar mais barato e ajuda a controlar a inflação. Já moeda desvalorizada faz com que o produto importado fique mais caro. Claro, ajuda a indústria interna, né? Porque torna o produto importado mais caro, perceba. Vamos supor que cada moeda brasileira desvalorizou e cada dólar passa a valer R$10. O mesmo tênis, então, custava 10 dólares, com um dólar valendo R$10, ele passa a custar quanto? Ele passa a custar 10 vezes 10, R$100. O mesmo tênis, que custava 10, passa a custar 100 com a moeda desvalorizada. Então, a indústria nacional que talvez conseguisse fabricar um tênis valendo R$80, quando o tênis importado entrava por 10, a indústria nacional não conseguia concorrer. Com moeda valorizada, a indústria nacional não consegue crescer. Porque não consegue concorrer com o produto importado que entra mais barato. A não ser que seja uma indústria nacional, uma área da indústria muito bosta, assim, sem tecnologia, que usa muita mão de obra tal, aí a indústria interna consegue. O que não precisa de muito investimento tecnológico, máquinas, modernização, etc. Mas a indústria mais moderna, o produto importado entra muito barato, não tem crescimento da indústria nacional. Agora, com a moeda desvalorizada, a indústria nacional cresce. Mas o preço do produto sobe, né? Porque a indústria nacional cresce porque o produto importado ficou tão caro que a indústria nacional, mesmo sendo atrasada, mesmo produzindo pouco, mesmo tendo produção muito cara, consegue concorrer. Então, olha só no Campos Salles aqui. O problema do Campos Salles é o seguinte, ele não está preocupado com a industrialização brasileira, ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado que tem que combater a inflação a todo custo. Por que tem que combater a inflação a todo custo? Porque combatendo a inflação a todo custo, ajuda a diminuir o descontentamento social e ajuda os grandes comerciantes e grandes fazendeiros que importam produto industrial a pagar um preço mais barato.
Segundo, o governo do Campos Salles não está preocupado com ajudar a industrialização. Ele está preocupado com facilitar a agroexportação. Então, para ele, foda-se se a indústria vai à falência ou não. Ele quer combater a inflação e quer valorizar um pouco a moeda para valorizar os ganhos dos grandes fazendeiros. E é isso. Beleza? Então, ele precisa enfrentar isso. E o terceiro elemento é o desequilíbrio nas contas públicas. O que quer dizer isso? O governo brasileiro ainda tinha uma questão de gastar muito mais do que arrecadava. Ou seja, o que quer dizer gastar mais do que arrecadava? A quantidade de dinheiro que o governo tinha todo ano que vinha dos impostos era menor do que o valor que o governo gastava para apoiar a agroexportação. Então faltava dinheiro na mão do governo. Então o governo queria ter sobra de dinheiro. Principalmente por quê? Porque estava com desequilíbrio nas contas estatais, o governo tinha que fazer ainda mais empréstimos estrangeiros, aumentando a dívida externa, e a maior parte do dinheiro do governo não sobrava dinheiro. Não dava para usar dinheiro do governo para investir na economia do país, nem para ajudar a agricultura de exportação, tipo modernizar portos, modernizar transportes, esse tipo de coisa. Por que não? Porque faltava dinheiro por causa desse desequilíbrio nas contas públicas. O governo brasileiro gastava mais do que arrecadava, aumentava a dívida externa, e a maior parte do dinheiro do governo era usado para ir pagando as parcelas da dívida externa. Então nós temos um problema grande. É por isso que Campos Salles vai à Inglaterra negociar um acordo de gerenciamento da dívida externa chamado de Funding LOA. O que vai fazer no Funding LOA? Dá uma olhada aqui. Vai fazer o seguinte. O Campos Salles vai conseguir chegar a um acordo, né, como presidente eleito do Brasil, com os bancos ingleses para quem o Brasil devia muito dinheiro, e o governo da Inglaterra também participando da negociação, de jogar o pagamento da dívida externa brasileira para frente. Por isso Funding LOA, né? Um fundo de dívida, um fundo de empréstimo, ou seja, o Brasil ia pegar um novo empréstimo com a Inglaterra e o pagamento desses empréstimos e da dívida que já existia ia ser adiada por um tempo. Claro, ia continuar calculando os juros da dívida, mas ia ser adiado o pagamento da dívida por 10 anos e dos juros da dívida por 3 anos. Então, por 3 anos, o governo brasileiro não ia pagar nada da dívida, que era para o governo conseguir não gastar com a dívida e ter uma sobra de dinheiro. Para quê? Para investir. Onde? No apoio à agroexportação. Para tornar mais barato para os grandes fazendeiros conseguir produzir café e exportar. Então isso significaria modernização dos portos, dos meios de transporte, estímulo à agroexportação, estímulo à entrada de máquinas e equipamentos agrícolas e etc. Então era um plano de aparelhamento do Estado, por quê? Porque está fazendo um acordo com a dívida externa focando em ajudar o crescimento do café. Ajudar o crescimento da agroexportação. Então é um aparelhamento, você usar o Estado, usar o poder do governo, usar o dinheiro público para beneficiar apenas um setor da economia e da sociedade, que é o setor mais poderoso da agroexportação, foco no café. Tá bom? Aí por 3 anos sem pagar nada da dívida, depois de 3 anos ia voltar a pagar os juros, que é a parte mais pesada da dívida, e não ia pagar por mais 7 anos a dívida principal. Desculpa, era 13 anos sem pagar a dívida principal. Então ia ficar mais 10 anos sem pagar a dívida principal. Então o que quer dizer isso? Ia ficar com pagamento só dos juros, sem pagar, sem diminuir o tamanho da dívida brasileira. Aí, depois desses 13 anos, aí vinha o quê? Aí vinha um plano de pagamento da dívida anualmente, porque a ideia da Inglaterra e do governo Campos Salles era que, depois desse período aí de mais de 10 anos, o Brasil ia conseguir reorganizar a sua economia agroexportadora, fortalecer a exportação do café novamente, ia conseguir reorganizar o funcionamento do governo, a administração do governo, para o país parar de gastar mais dinheiro do que tinha. Equilibrar as contas públicas para conseguir não aumentar a dívida e aí começar a pagar a dívida efetivamente. Esse era o plano.
Só que veja bem, como é que a Inglaterra ia confiar que o Brasil ia seguir esse plano, né, para fazer o acordo de adiamento do pagamento da dívida? A Inglaterra impôs algumas condições para o funding loan. Primeira condição que a Inglaterra impôs, que o Brasil equilibrasse suas contas públicas, que o país passasse a gastar menos do que arrecadava. Aí você vai falar assim, ah, mano, mas isso é uma coisa boa, porque o país o país gastar mais do que arrecada nos impostos gera dívida, gera problemas econômicos, então o governo tem que economizar mesmo. Então, mano, será? Ah, mas é que nem a nossa casa. Se a gente gasta mais do que o salário, a gente tem problemas. Então, mas a gente gasta mais do que o salário. Eu, por exemplo, que sou trabalhador assalariado de classe média, troquei meu carro faz um ano aproximadamente. Troquei meu carro. Aliás, faz exatamente um ano. O carro que eu tinha valia 18 mil reais. O carro que eu comprei valia 34 mil reais. Eu, que não sou uma pessoa muito planejadora dos meus gastos, eu tinha 5 mil reais guardado no banco. Então, 18 mil reais valia o meu carro, mais 5 mil, 23 mil reais. Onde que eu vou arrumar os 11 mil reais restantes para comprar o carro? Eu não tinha. Para comprar o carro novo. Eu não tinha. O que eu tenho que fazer? Empréstimo no banco. Ainda estou pagando. Então eu gasto mais do que eu recebo, sim. Eu gasto mais do que eu recebo, sim. Troquei de geladeira. Faz 9 meses. Minha geladeira quebrou. Tentei consertar 2 vezes, não deu certo o conserto. Falei, quer saber? Foda-se, vou comprar uma geladeira nova. Comprei uma geladeira nova. Dividi em 10 prestações. Por quê? Porque se eu fosse pagar a geladeira à vista, eu não tinha dinheiro guardado para isso. Já estava pagando o carro, né? Então o que acontece? Dívida. Fui viajar nas férias. Levei meus pais para viajar e aluguei uma casa para a gente ficar em Florianópolis. Não, desculpa, em Ubatuba. Eu não tinha dinheiro para pagar os 2 mil reais do aluguel da casa durante aquela semana. O que eu fiz? Parcelei, cartão de crédito. Eu até tinha 2 mil reais, mas se eu gastasse eu não tinha dinheiro para comprar mais nada aquele mês. Então a gente gasta sim mais do que arrecada. E o governo também. A questão é, gasta para quê? Os governos da República Velha vão gastar para apoiar a agroexportação do café. Não vão gastar para estimular o crescimento econômico, a industrialização, o fortalecimento do mercado interno, o aumento de salários, serviços públicos de qualidade, a melhoria das condições de vida do povo. Então a questão não é se tem ou não tem dívida, a questão é, tem dívida para quê? Tem dívida com que juros? Se os juros for alto, é cagada fazer dívida. Se não tiver juro ou o juro for baixo, ok fazer dívida. Então, eu fiz a dívida do carro e procurei o juro mais baixo possível. Para não pagar 2 vezes, né? Porque se o juro for muito alto, você fica muitos meses pagando a sua dívida, você acaba gastando mais com juro do que com a dívida em si. Então, procurei um juro baixo num banco que me deu juro baixo para não ter que fazer isso. Peguei juro zero na compra da minha geladeira, parcelei no cartão de crédito. Peguei juro zero no aluguel da casa da minha viagem, cartão de crédito. Se eu pagar o cartão de crédito em dia, eu não tenho que pagar juros. Então aí vale a pena fazer dívida, aí vale a pena gastar mais, porque você vai conseguir pagar. E você vai ter o benefício. O problema é que a economia brasileira pegava benefício bosta, que era apoiar a agroexportação, e não diversificar a economia ou ajudar no desenvolvimento da sociedade, na melhoria dos direitos do povo. Então era uma dívida bosta. E segundo, era uma dívida com juro alto. Aí é cagada. Entendeu? Então qual é o lance? O lance aqui é que a Inglaterra ela vai exigir alguns fatores que que obriguem o Brasil a mudar o estilo da sua sociedade para a Inglaterra ter certeza que o Brasil vai conseguir pagar a dívida com juros altos, essa dívida. Esse é o lance da Inglaterra. A Inglaterra não é boazinha, ai, governo brasileiro, vou ajudar você, falando que assim, ó, você tem que gastar menos para você
não ter mais dívida. Não, não é essa a preocupação da Inglaterra. A preocupação da Inglaterra é, governo brasileiro, você tem que gastar menos. Por quê? Porque você tem que ter dinheiro sobrando para pagar o juro alto que eu estou te cobrando pelo empréstimo que eu já te fiz. Entendeu? Então esse é o lance do Funding Loan. É para manter o Brasil como um país confiável de pagar a dívida para a Inglaterra, aguentando pagar juros altos. Aí tem que equilibrar as contas. Como faz isso? Como faz para o governo ter dinheiro sobrando para pagar a dívida externa com juros altos? Assim, ó, tem que cortar a despesa e aumentar a receita. O que quer dizer aumentar a receita? Arrecadar mais impostos. Então, tome imposto no lombo dos trabalhadores e dos pobres. Cortar a despesa quer dizer o governo gastar menos. Então, o governo cortou vários gastos. Por exemplo, a alimentação dos soldados e marinheiros do Exército e da Marinha piorou pra cacete. Lembra que teve até a revolta da Chibata mais tarde? Por causa das péssimas condições de alimentação e de vida, além dos castigos físicos? Pois é. O governo cortou obras, então obras de melhorias para a população, etc. Cortou tudo. Não tinha sistema público de educação nem de saúde. Então cortou despesa nessas áreas também, não investiu nessas áreas, investiu ainda menos do que o pouco que já investia. Então, quer dizer, o que isso gera? Gera um enorme prejuízo para a economia nacional. Porque o maior comprador de produto industrial feito no Brasil era o governo. Tipo, produto industrial do setor alimentício, né, alimentos processados. Era o governo, para alimentar as tropas. O maior comprador de materiais de construção, para fazer estrada, sei lá o que, o governo. Então vai cortar esse tipo de investimento nas áreas sociais, vai cortar esse tipo de compra do governo na indústria e vai tornar o Brasil ainda mais dependente da compra de produto inglês. Então olha que genial, com esse Funding Loan, a Inglaterra está matando 2 coelhos com uma porrada só. Primeiro coelho, está garantindo com certeza absoluta que o governo brasileiro vai conseguir pagar as dívidas com juros altos, para o benefício da Inglaterra. Segundo, vai diminuir os gastos do governo, o que vai diminuir a compra de produto industrial feito no Brasil, que o governo era o maior comprador. Isso vai levar a indústria brasileira, que já era pequena, a ter mais problemas ainda e vai ajudar a desenvolver ainda mais a dependência do Brasil de comprar produto industrial inglês. A Inglaterra é genial e não era a maior potência do mundo naquela época à toa. Além disso, o governo vai combater a inflação, diminuindo a quantidade de dinheiro na economia. Diminui a quantidade de dinheiro, né, o governo vai fabricar novos lotes de dinheiro e vai retirar o dinheiro que tinha sido fabricado antes, uma parte, o governo vai pegar de volta. Então, se diminui o dinheiro circulante, valoriza a moeda. Isso torna o produto importado ainda mais barato e acaba de prejudicar ainda mais a indústria brasileira. E aí, o povo tendo menos dinheiro na mão, compra menos produtos. Então combate a inflação, porque diminuiu o preço do produto importado, porque a sociedade comprou menos produto, principalmente em produto nacional, compra menos. Aí o que acontece? Tem uma sobra de produtos nacionais, a indústria vai ter prejuízo, mas o povo comprando menos, o preço do produto acaba caindo. E é isso aí. Esse é o plano do Funding Loan do Campos Salles, que tenta melhorar a economia brasileira atacando as consequências da crise, não as causas. Por que atacou as consequências? Porque só atacou os sintomas, né? Que era inflação, moeda desvalorizada, crescimento da dívida, mas não a verdadeira causa da crise. Qual era a verdadeira causa da crise? O fato do Brasil ser uma economia agroexportadora que dependia da Inglaterra e não se industrializava para se desenvolver por conta própria. Isso não foi nem tratado pelo Funding Loan, né? Essa questão da industrialização, pelo contrário, a industrialização foi prejudicada fortemente pelo Funding Loan. Então é isso. Ataca as consequências da crise, não suas causas. Então o café vai continuar em crise, porque vai continuar crescendo a produção de café. O governo tentou diminuir o gasto dos cafeicultores, melhorando para a agroexportação, mas isso só vai estimular os cafeicultores a produzir cada vez mais, a ponto de começar a sobrar café.
vai gerar uma paralisação do comércio e da indústria interna. E o real problema, que é o modelo econômico agrário, que exporta as nossas riquezas e que faz o lucro ficar na mão de pouca gente dentro do Brasil, que são os grandes fazendeiros e grandes comerciantes, e na mão da Inglaterra, isso não muda nada. Resultado, dá uma melhorada por uns 5 anos, ou menos, mas em 1906 já estava explodindo crise do café outra vez. Então dá uma melhorada por um tempinho, mas passa aí 5, 6 anos, já está estourando crise outra vez. Tá bom? E aí o que acontece? Quando a crise explode de vez, quem estava no poder era o último ano do governo do presidente Rodrigues Alves, também um grande fazendeiro, e é o sucessor do Campos Salles. Então o Campos Salles começa seu governo com o Funding Loa. Aí vai passar os 4 anos do governo Campos Salles, mais os 4 anos do governo Rodrigues Alves, parecia que a coisa estava indo bem. Por que parecia que a coisa estava indo bem? Porque o governo tinha dinheiro sobrando. É mesmo? Por que o governo tinha dinheiro sobrando? Porque o governo gastou menos e prejudicou a indústria, e porque o governo não estava pagando a dívida, lembra? Ficou 3 anos sem pagar os juros, ia ficar ainda mais 10 sem pagar a dívida em si. Então estava sobrando dinheiro por isso. Então é por isso que o Rodrigues Alves conseguiu fazer um governo que é apelidado de o melhor governo da República Velha. Por quê? Porque ele é o cara que fez a reurbanização do Rio de Janeiro. Rodrigues Alves é o presidente que investiu na modernização de transportes, construção de ferrovias, construção de estradas. É o Rodrigues Alves, então, que vai modernizar os portos e melhorar as condições higiênicas da sociedade brasileira. Você lembra que teve até a revolta da vacina no 2º ano do governo Rodrigues Alves, em 1904, para reclamar contra essas medidas autoritárias de modernização e saneamento e higienização do país. Né? Tudo isso aconteceu no governo Rodrigues Alves. Só que no último ano do governo dele, em 1906, a economia dá pau de novo. E dá pau por quê? Não só porque o café estava desvalorizando, que nem eu expliquei lá em 1898, mas o café estava desvalorizando por causa da concorrência internacional e os cafeicultores estavam produzindo tanto café que começou a sobrar café que os cafeicultores não conseguiam exportar. Quando sobra café, né, qualquer produto no capitalismo, quando sobra, isso gera um prejuízo triplo para quem produz. No caso, os cafeicultores, fazendeiros, as oligarquias do café. Prejuízo triplo. Quando tem superprodução, sobra do produto, o país está produzindo mais do que consegue vender, os fazendeiros estão produzindo mais do que o país consegue exportar de café, do que a Europa e o mundo quer comprar. Isso sobra superprodução de café, significa prejuízo triplo. Primeiro, porque já gastou para produzir e não conseguiu vender, então perdeu dinheiro. Segundo, se sobra café, o preço do café cai ainda mais, já estava caindo, cai ainda mais. Então com a queda do preço do café, o que acontece? Perdão. Acontece que muitos cafeicultores começam a ter literalmente prejuízo. O preço do café fica tão baixo que o café que o cafeicultor vende não compensa o gasto para produzir. E terceiro, gera prejuízo triplo, porque aquele café que sobrou, o cafeicultor vai ter que manter estocado para vender mais tarde. Porque como o café é um produto agrícola, ele é sazonal, né? Tem a época de colher, que aí tem café pra caralho para exportar, e aí tem a entre safra, que é a época que está crescendo as plantinhas lá, as frutinhas de café de novo. Então nesse período da entre safra, é aí que os fazendeiros tentavam vender o café que sobrou. Só que eles têm que manter meses esse café estocado. E fazer estocagens tem que contratar funcionário para cuidar da estocagem, tem que construir o galpão para estocar, tem que transportar. Então é prejuízo triplo. Prejuízo porque já gastou e não vendeu, já gastou para produzir e não ganhou vendendo. Prejuízo porque o que vendeu, vendeu mais barato porque superprodução faz cair o preço. E prejuízo porque tem que gastar com estoque até conseguir vender. Então, quer dizer, os cafeicultores começaram a ficar desesperados com esse prejuízo triplo do café. E aí o que vai acontecer? Os grandes fazendeiros vão exigir que o governo federal, ou seja, o governo do país, crie um plano econômico para salvar o café. Só que o Rodrigues Alves se nega a fazer isso. Por que ele se nega a fazer isso?
Porque economicamente o Rodrigues Alves era um defensor do liberalismo econômico. Você lembra disso? Liberalismo econômico? É aquela ideologia econômica que defende que para a economia se desenvolver e chegar num equilíbrio e conseguir ser próspera, né, ser rica, é necessário que não aconteça intervenção do Estado na economia. Então o Rodrigues Alves falava assim, ô cafeicultores, vocês estão tendo prejuízo porque vocês estão produzindo mais do que vende, então vai sobrar café. O que vai ter que acontecer? A economia vai ter que se equilibrar sem o Estado se meter. Como é que o café vai se equilibrar sem o Estado se meter? Vocês aí vão ficar vendendo café até alguns fazendeiros irem à falência. Quando os fazendeiros irem à falência, eles vão ter que produzir outra coisa, não vão conseguir vender café, vão ter que produzir outra coisa. Então vai diminuir a produção de café. Aí sim, quem continuar produzindo café vai ser muito menos café e vai exportar tudo. E aí o que vai acontecer? Aí vai conseguir o preço subir, porque vai diminuir a produção de café, vai faltar café no mercado, e aí o preço sobe. Então o Rodrigues Alves era defensor dessa teoria econômica do liberalismo. Mas os cafeicultores não queriam saber disso não. Eles falaram assim, não mano, nós temos que fazer instrumentalização, aparelhamento do Estado. Para quê? Para o Estado garantir o lucro dos fazendeiros. Então olha que da hora, né? A elite brasileira é uma coisa maravilhosa, né? Quando se trata do lucro, né, que a economia está crescendo e está lucrando, o lucro é privado, né? Porque capitalismo, propriedade privada dos meios, perdão, propriedade privada dos meios de produção, o lucro é algo particular, combater o lucro é contra o capitalismo, é contra o direito à propriedade privada, isso é um absurdo, imagina. Quem consegue ser mais competente vai ter propriedade privada dos meios de produção e vai lucrar. Né? Quando está dando lucro, quando a economia está crescendo, é assim que a elite brasileira pensa. E pau no cu do povo que tem salário baixo e muita exploração. Agora, quando dá prejuízo, para quem que a elite brasileira vira? O governo, salva nós estamos tendo prejuízo. Então é um processo de privatização dos lucros e socialização das perdas. Né? Então quando é lucro, é capitalismo. Lucro é particular. Quando é prejuízo, aí eles querem que o governo use dinheiro dos impostos, que é o dinheiro da sociedade, para ajudar os fazendeiros a manter seu lucro. Até hoje é assim, os bancos fazem isso direto. Quando está crescendo a economia, os bancos lucram pra caralho e falam, lucro particular, lucro para os acionistas do banco. Quando vem crise econômica mundial, os bancos viram para o governo e falam assim, governo, você precisa ajudar o banco, tem que dar dinheiro para o banco. E o governo dá dinheiro para o banco. Como deu dinheiro para os cafeicultores nessa época. De que jeito? Os cafeicultores queriam o seguinte, eles fizeram até uma reunião para fazer um plano. Essa reunião de cafeicultores para fazer um plano de intervenção do Estado na economia para ajudar os fazendeiros de café e socializar as perdas, ou seja, fazer o prejuízo dos cafeicultores ser pago pela sociedade inteira, ao invés dos cafeicultores tomarem no cu sozinhos, chama Convênio de Taubaté. Eles falavam assim, tem que salvar o café para salvar a economia. O governo deveria falar, foda-se o café, vamos investir na indústria, mas não. Os cafeicultores falavam que não, que o governo tinha que salvar o café. Então teve uma reunião em Taubaté, aqui em São Paulo, uma importante cidade cafeeira, em que se reuniram representantes do governo federal, o Rodrigues Alves não, porque ele era liberal. Mas ele mandou representantes, né? Afinal de contas, os cafeicultores são seus aliados, e ele próprio era um cafeicultor também, então ele tinha que manter uma boa relação com os grandes fazendeiros. Então vão os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mais representantes do governo federal, mais grandes fazendeiros e políticos, deputados e senadores desses estados, se reúnem em Taubaté para fazer um plano. Eles fazem um plano, esse plano é apelidado de Convênio Taubaté. O que dizia o plano? Que o governo não ia interferir até o preço da saca de café cair tanto e chegar a certo valor. Eu não lembro qual que era o valor, depois você confere no seu livro de estudos, por favor. Mas é algo como tipo 3 libras esterlinas a saca, alguma coisa assim. 6 libras, 3 libras, não lembro. A saca de café. Então, quando chegasse nesse preço, porque o café era vendido num mercado chamado Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é a exportação de commodity. Então é um ambiente em que quem quer vender produto agrícola e recurso natural
vai lá oferecer o seu produto e quem quer comprar, exportar ou comprar e vender no mercado interno vai lá comprar commodities, que são produtos primários, produtos agrícolas e recursos naturais. Então na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, o governo não interferia até o café chegar num certo preço. Vamos dizer que seja 3 libras esterlinas a saca. Quando o café chegasse nesse preço, aí ia começar a dar prejuízo. Então o que o governo fazia? Fechava a Bolsa de Mercadorias e Futuro, ou seja, as negociações paravam, porque o café estava muito baixo. O governo comprava o excedente de café, o governo comprava a sobra de café que estivesse sendo vendido ali, aí a Bolsa reabria e conseguia vender acima desse valor mínimo. Então, o Convento Taubaté defendia a criação de um valor mínimo de venda de café. Quando atingisse esse valor mínimo, parava a venda normal e o governo comprava tudo que estivesse vendendo, para depois os fazendeiros conseguirem vender o resto, que eles ainda tinham para vender, por um preço alto. Então os cafeicultores sempre vão lucrar, porque o governo vai comprar um preço alto, e o governo comprando não vai deixar o preço cair a ponto de dar prejuízo. E a sociedade é que toma no cu. Por que a sociedade que se ferra? Porque o dinheiro público dos impostos, ao invés de ser usado para beneficiar a sociedade, para desenvolver a economia, para estimular a industrialização, para dar assistência social para os mais pobres, para criar um sistema de educação, um sistema de saúde, não. Vai ser usado para quê? Para salvar o café do prejuízo, para socializar as perdas, tornar o prejuízo do cafeicultor em um prejuízo da sociedade e o cafeicultor manter seu lucro. Aparelhamento, instrumentalização do Estado, mais uma vez. Só que o Campos Salles fala não. Como o governo dele estava no final, 1906 era o último ano do governo dele, e foi em 1906 que aconteceu o Convento Taubaté, os cafeicultores não vão brigar contra ele. Vão falar, beleza. Obrigaram os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que toparam comprar a sobra de café naquele ano. Aí o governo ia guardar o café, olha que louco, para o governo vender o café na entre-safra. Então, se o governo conseguisse vender o café, muito bem, recuperava o prejuízo. Se não conseguisse vender o café, o governo ia guardando até o café estragar. Mas ele podia doar para as pessoas. Você é louco? No capitalismo, se você doa, por que alguém vai querer comprar um produto que está sendo doado? Se você doa, você acaba com o mercado, acaba com o lucro, acaba com os negócios. Então o governo guardava para tentar vender na entre-safra. Conseguiu? Ótimo. Não conseguiu? Continua guardando, até apodrecer e perder tudo e o prejuízo ficar no governo. Portanto, se o prejuízo fica no governo, o prejuízo fica para a sociedade. Né? Então foi isso. Aí, em 1906 teve eleição, foi eleito um outro tiozão chamado Afonso Pena, que era mineiro. O Afonso Pena também tinha sido defensor do liberalismo econômico na sua juventude, mas, como era o começo do governo dele, os cafeicultores não iam aceitar que ele falasse não. Então Afonso Pena não teve muita escolha. Ele foi obrigado a adotar o Convento Taubaté, e aí para isso ele criou um banco público, um banco do governo, que ia usar uma parte do dinheiro dos impostos e empréstimos estrangeiros para fazer um fundo, né, uma reserva de grana para comprar o café excedente. Esse banco foi chamado de Caixa de Estabilização. Estabilizar o café, estabilizar o preço, estabilizar o lucro dos fazendeiros, e aí o prejuízo ficaria para esse banco do governo. Se esse banco fosse a falência, o governo ajudava, fazia empréstimo estrangeiro, entendeu? O prejuízo é nosso, e não dos fazendeiros. Resultados. No curto e médio prazo, valorizou o café, só que os fazendeiros se aproveitaram disso para produzir ainda mais, então no longo prazo foi um desastre para a economia, porque não sobrava dinheiro para o governo apoiar nenhuma outra medida, nenhuma outra área econômica, só o café. Com o apoio ao café, o governo não permitiu que houvesse estímulo ao crescimento da industrialização. Então a economia brasileira continuou agroexportadora por mais quase 30 anos. E é isso aí. Desastre na economia por causa desse plano de valorização do café, por causa desse aparelhamento do Estado, que é o Convento Taubaté, com a sua caixa de estabilização, seu banco de compra do café, para garantir o lucro dos fazendeiros. Tudo bem, pessoal? Se está tudo bem, vamos para o último plano econômico que foi criado no Brasil, que é a reforma monetária de Washington Luiz. Washington Luiz foi presidente do Brasil
o último presidente da República Velha. Ele é o cara que vai ser derrubado do cargo, derrubado do poder em 1930. Que aí vai acabar essa era das oligarquias, essa era da República Velha. Washington Luiz ele governava o Brasil na época então que o convênio de Taubaté já não estava mais sendo capaz de salvar a economia como antes. Então o que ele pensou, Washington Luiz? Bom, vamos fazer uma nova reforma monetária, ou seja, uma mudança no dinheiro brasileiro para valorizar a moeda e assim tornar a economia mais forte. Então ele fez um plano de valorização da moeda. A ideia dele era que o governo ia guardar ouro para ter lastro. Lastro é uma garantia do valor da moeda. Então o governo ia comprar ouro, inclusive fazendo empréstimos externos, empréstimos estrangeiros. Ah, desculpa, eu falei errado o nome do banco da época do convento de Taubaté. O banco era a Caixa de Conversão. Eu errei, desculpa, Caixa de Conversão. A Caixa de Estabilização é agora criada pelo Washington Luiz. Então a ideia aqui do Washington Luiz era, o governo ia comprar ouro, ia criar esse banco, a Caixa de Estabilização, para comprar ouro, para o governo guardar ouro e garantir a estabilização do valor da moeda, ou seja, o governo não fabricaria dinheiro sem conseguir guardar mais ouro. Para que serve guardar ouro? A gente chama de lastro isso. O governo ter uma riqueza guardada para garantir o valor da moeda. Então todo mundo que tiver dinheiro brasileiro na mão tem certeza que o dinheiro brasileiro realmente vale porque sabe que o governo tem ouro guardado. Então, para fabricar mais dinheiro e ajudar a crescer a economia, o governo só ia fazer isso, a partir do plano do Washington Luiz, se antes comprasse mais ouro, guarda ouro, aí fabrica mais dinheiro para sempre ter uma relação entre a quantidade de ouro guardado e o valor da moeda. Assim a moeda cria um preço fixo e a moeda fica mais valorizada. Deu para entender? A moeda vale mais, ela é mais confiável. Esse era o plano do Washington Luiz. Só que deu tudo errado. Por quê? Porque a hora que ele foi fazer os empréstimos externos para ter dinheiro para comprar o ouro, para guardar o ouro lá na Caixa de Estabilização, começou a crise de 29, que nós temos uma videoaula especificamente sobre isso, que é a maior crise da história do capitalismo até aqui. E essa crise de 1929 levou Estados Unidos e Europa praticamente à falência. Quase à falência mesmo. Então o que acontece com a crise de 29? Nem Estados Unidos nem Europa vão ter dinheiro para emprestar para o Brasil fazer esse plano do Washington Luiz. O plano dele vai fracassar e com a crise econômica, junto com outras tretas entre as oligarquias, que nós vamos estudar mais para frente, acaba a República Velha. Então esse plano econômico nem chega a ser aplicado completamente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos terminar a aula agora. Para terminar a aula, falta só mais um slidezinho, que é esse aqui. Ó. E a indústria no meio disso tudo? Eu já dei algumas pistas, né? O que estava acontecendo com a indústria no meio disso tudo. Então vamos olhar aqui com o tio o que acontece com a indústria. Apesar do governo da República Velha fazer instrumentalização do Estado para beneficiar a agroexportação do café com o Funding Loan, com o convento Taubaté, com o segundo Funding Loan que foi feito na época do governo Hermes da Fonseca. Daí vai ter um terceiro Funding Loan na época do... Puta, não lembro qual é o presidente, que é o Arthur Bernardes. Mesmo por causa disso, mesmo com tudo isso, mesmo com o governo só direcionando seu apoio para a agricultura de exportação, ainda assim a indústria cresceu. Mesmo o governo com Funding Loan atrapalhando a industrialização, a indústria foi o ramo que mais cresceu. Só que veja, não cresceu a ponto de tornar o Brasil um país industrializado e não cresceu como uma indústria moderna e tecnológica. É uma indústria de baixa tecnologia, uma indústria ralezinha, que usa muita mão de obra, que é o que o Brasil tem de sobra, né? Trabalhador barato e com pouca qualificação, usa muita mão de obra física e pouca tecnologia. Então essa indústria conseguiu crescer no Brasil nessa época, que é basicamente o que? A indústria de alimentos processados, que é a indústria de construção civil, né? Construção de prédios, telha, tijolo, cimento, indústria extrativista,
de extração de recursos naturais e matérias-primas, tanto para exportar como para abastecer essa indústria interna da construção civil, etc. A indústria de bens de consumo não duráveis, como calçados e roupas, também coisas de uso doméstico, como velas, sabonete, sabão, né, produtos básicos de higiene e limpeza, que não precisavam de pesquisa científica para desenvolver. Você sabe, né, como é que faz sabão, sabonete? Derretendo osso e gordura de animal. Quando você esfrega ali a espuminha do sabão, aquilo lá é gordura animal, osso e banha. Pode ficar com nojo. Misturado com glicerina ou com outros produtos de limpeza, substâncias químicas de limpeza ou aromáticas que vão dar aquela carinha mais bonitinha, que vão dar aquele cheirinho gostoso. Mas a limpeza da sujeira mesmo, fazer espuma para limpar a sujeira, é banha. É banha processada. É banha fervida que faz aquilo. Da hora você ficar com nojo agora. Mas o lance é esse, uma indústria de baixa tecnologia então cresceu no Brasil. E cresceu por quê? Como eu disse aqui, olha só, por fatores internos e fatores externos. Então veja bem, fatores internos é que algumas coisas que os governos brasileiros fizeram, sem querer, ajudaram a crescer a indústria. Então houve momentos, por exemplo, durante o governo do Rodrigues Alves, foi um desses momentos, houve momentos em que o governo brasileiro desvalorizou a moeda de propósito. Então, alguns planos foram feitos para valorizar a moeda, mas teve outros planos que foram feitos para desvalorizar a moeda. Depende de qual foi o governo. E quando desvaloriza a moeda, como vocês já sabem, ajuda a indústria nacional. Por quê? Porque o produto importado fica mais caro e assim é possível a indústria nacional ter algum crescimento. Mas por que de vez em quando eles desvalorizavam a moeda? Pelo seguinte, cara, os grandes fazendeiros exportavam café e recebiam pagamento em libra esterlina, que é dinheiro inglês. Aí eles trocavam libra esterlina por dinheiro brasileiro para poder usar o dinheiro na economia brasileira, né? Pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores e tal. Que pagavam em dinheiro brasileiro. Então, se o dinheiro brasileiro estava valorizado, vamos pensar, 1 milhão de libras esterlinas vira 1 milhão de reais, se valer 1 para 1. Agora, se cada real, cada libra esterlina valer 10 reais, 1 milhão de libras esterlinas vira 10 milhões de reais. Assim o fazendeiro conseguia pagar um salário menor para seus trabalhadores. O valor do salário era o mesmo, vamos supor, 3 mil reais. É o mesmo. Só que para o fazendeiro o impacto é menor, porque se a moeda estiver desvalorizada, o fazendeiro vai pegar o seu dinheiro em libra esterlina, vai comprar reais, e aqueles 3 mil reais vão significar menos para ele. Porque antes ele, sei lá, 1 milhão de libras virava 1 milhão de reais, ele pagava 3 mil reais. O real valia bastante. Agora, 1 milhão de libras vira 10 milhões de reais, 3 mil reais vale bosta nenhuma. Entendeu? Antes, para ele pagar 3 mil reais, ele ia ficar com 999.997 reais. Não, 997 mil reais na mão. Agora ele vai ficar com 9.997.000 reais na mão. Percebeu? Então, de vez em quando, os governos da República Velha faziam isso, de deixar a moeda desvalorizar. E quando eles faziam isso, o fazendeiro ficava mais rico, mas ajudava a crescer a indústria interna. E também tem fatores externos, né? O maior fator externo vai ser qual? A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Se você não se lembra por que a Primeira Guerra Mundial é importante, vai lá na aulinha de Primeira Guerra Mundial, que nós temos uma videoaula no canal, e assiste de novo essa bagaça, ou assiste pela primeira vez se você nunca assistiu. Mas o lance é o seguinte, com a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra total, a Europa se direcionou sua economia, sua produção, inteiramente para a guerra, né? Fabricar armas, equipamentos militares, enfim, canhões, tanques de guerra, navios de guerra e sei lá mais o que. Nesse cenário, então, em que a economia europeia estava toda direcionada para produto industrial, começa a faltar produto industrial no Brasil. Além disso, os países industriais da Europa, no meio da guerra, eles vão comprar menos produtos agrícolas supérfluos brasileiros, como café, açúcar, cacau, tabaco, essas coisas. Aí o que acontece então? Acontece uma queda na agroexportação
e falta de produto industrial. Nesse cenário, o que vai acontecer? Muitos fazendeiros vão investir uma parte do seu dinheiro, já que eles não conseguem exportar produto agrícola, vão investir uma parte do seu dinheiro em industrialização interna. Grandes comerciantes que viviam da exportação e importação vão começar a ter prejuízo. Para não ter prejuízo, o que eles vão fazer? Vão pegar parte do seu capital e investir na indústria. Porque como estava faltando produto industrial, porque não estava entrando tanto produto industrial no Brasil por causa da guerra, passou a ser lucrativo e vantajoso comprar máquinas e equipamentos militares, máquinas e equipamentos industriais importados para desenvolver indústria internamente no Brasil. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil viveu um surto industrial, que significou não só o crescimento da produção industrial, mas também o crescimento da classe operária. Então, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, a classe operária era em torno de 20 mil trabalhadores no começo do século XX, 20 mil pessoas trabalhando em oficinas e indústrias em São Paulo em 1900. Em 1920, depois desse surto da Primeira Guerra, eram 400 mil pessoas trabalhando em empregos industriais. Então houve realmente um crescimento muito grande da indústria durante a Primeira Guerra Mundial por ser um surto. Claro que depois que a Primeira Guerra Mundial acaba e a Europa se normaliza, vai ter uma queda na produção industrial brasileira, porque várias indústrias brasileiras vão à falência por não conseguir concorrer com os produtos industriais europeus e dos Estados Unidos. Mas durante a Primeira Guerra a gente tem um surto industrial que faz crescer a riqueza urbana, o tamanho e a importância das cidades, faz crescer a classe operária, faz aumentar o número de trabalhadores, que inclusive vão aprender a se organizar com sindicatos, ideias comunistas, anarquistas, socialistas, e vai começar a ter uma diversificação social e econômica maior no país. Então é por esses elementos que, apesar de não ter nenhum apoio do governo, a indústria consegue, ainda assim, ter um crescimento significativo nesse período. Tá bom? Tranquilo, gente? Então esse é um panorama geral da economia do Brasil durante a República Velha, dos planos econômicos que o governo fez e do declínio da agroexportação pela crise do café, que está cada vez pior, e o crescimento pequeno, mas constante, com problemas, né, porque vários planos econômicos prejudicaram a indústria, com problemas, mas um crescimento industrial e urbano significativo no período. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra na próxima videoaula. Beijão, abração e até mais.